Voltemos! Parte 2, Roma. Então vamos lá. Terminamos o vídeo passado, falamos da estrutura social. Beleza, vamos falar da estrutura política agora. A gente cansa de falar que Roma tem política, que era a política dos romanos, o direito romano. Tinha mesmo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que a gente vai falar aí da organização política. Eu tenho aí, nesse primeiro período, eu tenho monarquia. Se eu tenho monarquia, eu tenho... Tem. Rei, tudo bem, rei. Então, se eu tenho um rei, esse rei faz parte da minha organização política. E ele vai ser considerado um líder político e religioso. Além de militar, tá? Então, político, religioso e militar. Pessoas importantes, né? Isso aí no período de monarquia. Quando a gente passa para o período de república, a gente tem uma pequena substituição. Não vai ter mais o rei, mas eu vou ter um órgão responsável por administrar a política e administrar os interesses de Roma. Que órgão é esse, Karen? É o Senado, tá bom? O Senado, ele vai ser responsável por fiscalizar tudo aquilo que acontece em Roma e elaborar as leis, tá bom? Eles vão fiscalizar as pessoas que fazem parte da administração romana e vão criar as leis. Primeiro órgão. Segundo órgão é a Assembleia Curial. Ok? Guarda esse nome, importante. Assembleia Curial. Guarda. Ouve isso aí 50 vezes até tu conseguir digitar isso aí, escrever isso aí no seu caderno. Assembleia Curial. Ok? O que é essa Assembleia Curial? Primeira coisa, ela é formada por soldados. E essa Assembleia Curial, ela só é formada quando ela é necessária. E aí eles chamam a galera, esses soldados que fazem parte da Assembleia Curial, eles se reúnem e eles elegem, tá bom? Eles elegem os membros do governo, a galera que era importante no governo. E somente o chefe de Estado de Roma tinha poder de convocar a Assembleia Curial, tá bom? Ele chamava, forma a Assembleia Curial, vota o membro do Senado, por exemplo. Terminou, votou, elegeu, desfaz, cada um volta pro seu cantinho. Ok? Então isso aí é a Assembleia Curial. Até aí tá tudo certo, a monarquia tá tudo bem, o rei tá lá mandando e desmandando, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, tem uma classe aí que não tá muito feliz em ser subalterna do rei, que são os patrícios. Por quê? Eu tenho terra, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho influência. Por que diabos eu tenho que lamber os pés daquele borra-bota chamado rei? Então, a classe dos patrícios, ela vai se revoltar contra o rei, e aí é que vai virar o jogo e deixar de ser monarquia e passar a ser uma república. República é um termo muito bacana, que é a mistura de duas palavras do latim, res e publica. Ok? Então, república é essa junção dessas duas palavras. Res significa uma coisa, ou um objeto, ou o que quer que seja. Publica é comum a todos. É de acesso a todos. Então, república significa que é um governo acessível ao povo. Um governo comum, um governo público, onde pessoas comuns vão ter voz, vão ter opinião. E essa opinião vai ser levada em consideração. Mesmo que eu não vá fazer aquilo que a pessoa está propondo, eu tenho que, no mínimo, me dispor a ouvir. Ok? Então, vamos lá. Esse governo, ele vai ser partilhado pelos patrícios, obviamente, foram eles que deram o golpe, né? E aí vai surgir essa segunda classe social que a gente falou lá. Lembra que eu tinha patrício, plebeu e cliente? E aí eu tenho os patrícios no governo. Agora, quem é que vai ficar descontente com o governo? Os plebeus.
Porque se o governo de república tinha como objetivo fazer com que o povo fosse ouvido, mas isso não está acontecendo, algo errado não está certo. Então, os plebeus vão se revoltar contra os patrícios, querendo participação política, querendo participar da política romana, já que a proposta do negócio é todo mundo tem opinião. Bom, e aí essa revolta dos plebeus vai gerar um órgão público que representaria as vontades da plebe. Quem é esse órgão público? Ele é chamado de tribuno da plebe. Foi? Notou? Pausou? Voltou? Notou? Show. Então, o tribuno da plebe é um órgão político responsável por segurar, puxar as rédeas dos patrícios caso eles elaborem alguma lei ou alguma coisa que seja considerada abusiva por parte dos plebeus. Em relação a quem? Aos plebeus. Eu vou cobrar um imposto sobre a plantação de cevada na província X. Só que os plebeus souberam e sabem que houve um período de chuvas e a plantação foi horrível, né? A colheita foi muito ruim, não conseguiram colher muita coisa. Se não tivesse o tribuno da plebe, talvez essas pessoas que morassem nessa região morressem de fome, porque das duas uma, ou paga imposto ou come. Quando surge o tribuno da plebe, eles vão lá e avisam pro Senado: ó, amigo, teve um evento aí, choveu pra caramba lá, tá tudo alagado, a colheita foi uma bosta. Se você botar pra frente isso aí, você vai ter problema. Não vai rolar, é abusivo. Repensa. Era essa a função do tribuno da plebe. Jesus, entrou alguma coisa no meu olho. Ui. Pelo de gato. Então, até aqui tranquilo. E aí vão surgir algumas leis. A primeira delas é a Lei das 12 Tábuas. Ela foi criada em 450 a.C., tá bom? O que é a Lei das 12 Tábuas? Nada mais é do que eles pegaram o Código de Leis Romano, o Código Juris Civilis, tá? Colocaram ele num monolito, né, com a escultura de pedra maior que eu, esculpiram as leis ali naquela pedra enorme e deixaram expostas para que todos os romanos pudessem ter acesso e saber qual é a regra do parquinho. Isso é a Lei das 12 Tábuas. Ela torna de acesso público as leis de Roma. Então, vamos lá. São as leis que se aplicavam a patrícios e plebeus, escritos em pedra. Lei Canuleia, 445 a.C., 5 anos depois, né? A Lei Canuleia é a lei mais controversa que a gente vai ter aí nesse período de República Romana. Por quê? É a lei que permite o casamento entre patrícios e plebeus. Isso nunca tinha acontecido antes. Por que não tinha acontecido antes? Porque as pessoas nessa época não se casavam porque gostavam uma da outra. Elas se casavam para manter e fazer com que as suas fortunas crescessem. Então, era rico casa com rico, pobre casa com pobre. A partir da Lei Canuleia, isso não acontece mais. Eu posso ter uma plebeia montada na grana, casando com um plebeu, vice-versa. Ok? E aí, eu vou ter com isso, né, a eleição de magistrados plebeus, para fazer parte de quem? Do tribuno da plebe. Outra coisa que eu botei aqui para eu poder não me perder no assunto, né, o famoso roteiro. Falando sobre o processo de expansão territorial. Falamos sobre a estrutura econômica, falamos sobre a estrutura política, falamos da estrutura social. Agora a gente vai falar sobre o processo de expansão. Como diabos o negócio saiu de uma vilazinha desse tamanhozinho aqui, ó, desse tamanhinho. Como é que saiu desse negocinho aqui para um negócio do tamanho da tela? Né? Então, não brotou da noite para o dia. Então, houve um processo de expansão. Vamos falar disso aí agora. Esse processo de expansão, ele vai se dar através de guerras. Lembra que eu falei que tinha escravidão por guerra? Roma dependia de forma vital de mão de obra escrava.
E como a escravidão romana ela era permitida somente através de guerras, eles precisavam estar constantemente em guerra contra alguém para manter o fornecimento de escravos. Ok? E aí vamos lá. Guerras púnicas. Bom, esse nome ele é dado ao conflito entre romanos e cartaginenses. Tá bom? Por que é chamado de guerras púnicas? Porque os cartaginenses eles tinham uma descendência, que é o parente distante. Tá bom? O parente distante dos cartaginenses, eles eram fenícios. E aí, por conta dessa descendência fenícia dos cartaginenses, eles receberam esse termo aí, essa referência, chamando de guerras púnicas. Ok? E aí, no século I a.C., todo o território que margeia o mar Mediterrâneo era pertencente a Roma. E aí, tal coisa e tal, o tempo está passando aí, isso vai ter consequências, né? Essa expansão territorial, esse momento em que você tem a ocupação de todo um território grande desse jeito, haverão consequências. Quais são as consequências? Os militares vão começar a exercer o cargo de militar como profissão. Porque antes disso não era profissão. Você era chamado para guerrear, terminava, você voltava para o seu ofício. Ah, eu sou ferreiro. Beleza, tu é ferreiro, parabéns. Agora tu é soldado do exército romano. Ah, mas aí quando acabar a guerra, aí tu volta a ser ferreiro. Isso antes. Depois das guerras púnicas e depois de todo esse processo de expansão, Roma precisava de um exército permanente para poder manter o negócio sob controle. E aí o exército deixou de ser uma ocupação temporária para se tornar uma profissão. Então, muitas pessoas faziam parte do exército romano como profissão. Beleza? Outra coisa. Os patrícios, com essas guerras, que eram financiadas na sua maioria das vezes por eles, que já era rico, ficou mais rico ainda. Parece aquela música do... Meu Deus. Do Bom Xibom Bobó, né? Que o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. É por aí mesmo, tá? Com as guerras, quem financiava, lucrava, né? Porque eles faziam o famoso saque, né? A famosa pilhagem. E aí, quem financiava ficava com os espólios melhores. E aí, como eram os patrícios que financiavam, eles vão começar um processo de entesouramento, ou seja, eles vão enriquecer cada vez mais. Outra coisa que vai acontecer como consequência dessa expansão é a tributação dos conquistados. Traduzindo isso, Karen, você está falando uma língua muito esquisita hoje. Tributação nada mais é do que impostos. Então, os povos conquistados, além de terem sido escravizados, os que se revoltaram contra Roma, né, os que defenderam o exército romano, esse pessoal que sobreviveu ali, o pessoal civil, né, eles vão ter que pagar impostos para Roma. Isso é o que a gente chama de tributação, tá? Tributação é pagar imposto. E aí, isso vai aumentar o quê? A pobreza. A distância que já era desse tamanho, vai ficar desse tamanho. O negócio era assim. Era assim. Por que vai ficar assim? Porque as classes mais pobres, os plebeus, vão pagar cada vez mais impostos para os patrícios. E os patrícios que já ganhavam dinheiro dos impostos, vão ganhar dinheiro agora dos impostos das guerras. Então, quem já ganhava dinheiro vai ganhar mais dinheiro ainda. E quem já era pobre vai continuar pobre, cada vez mais pobre. Então, esse aumento da distância dessas classes sociais vai ser um fator muito prejudicial para Roma lá na frente. Por conta disso, os camponeses vão vender suas terras e aí eles vão migrar do campo para a cidade, na tentativa de conseguir continuar comendo. E por conta disso, vai ter uma segunda consequência. Vamos lá, vamos raciocinar. Eu tenho uma população na cidade que comporta, a cidade só consegue dar conta de 50 mil habitantes. Eu tenho 30 mil pessoas que moram no campo. Se 15 mil pessoas que moram no campo venderem as suas terras e irem para a cidade, eu vou ter uma superpopulação imediata de 15 mil pessoas numa cidade que só comporta 50 mil. Vai ter emprego para todo mundo?
Vai ter comida para todo mundo? Vai ter oportunidade para todo mundo? E aí vai surgir o quê? A marginalização da cidade, dos centros urbanos de Roma. Vão começar a surgir os cortiços, as favelas, as pessoas que moravam na rua, os pedintes. E isso vai fazer com que apareçam revoltas populares urbanas, causando como consequência a crise da República Romana. Beleza, Karen? Estamos em crise. Roma está se autodestruindo. Quem é que vai salvar Roma? Quem vai ser o Chapolin Colorado de Roma? Uma galera que se auto-intitulava Triunvirato. Se chama Triunvirato pelo simples motivo. São 3 pessoas e essas 3 pessoas são generais do exército romano. O primeiro triunvirato, né, o primeiro grupo de 3 generais romanos que vão fazer com que essa população entre nos eixos de volta, são 3 candangos, que é Júlio César, Crasso e Pompeu. Júlio César tu já sabe, né? Tá, isso aí. Tá? Júlio César, Crasso e Pompeu. Guarda esses nomes aí que a gente já volta.